Nós podemos observar que aqui no topo, junto ao Caramolinho, a rocha predominante é o granito. O granito não se forma à superfície, portanto o granito provém do magma que irrompe do interior da terra, mas depois vai arrefecendo e fica a 4, 5, 6 km ainda em profundidade. Portanto havia aqui muito outro material por cima, que com o tempo a erosão foi desgastando, foi tirando, foi levando pelas vertentes dos rios e o granito começou a ficar à mostra. Estamos aqui na Serra do Caramulo, junto ao seu ponto com maior altitude, o Cabeço Caramolinho, com cerca de 1076 metros de altitude. Consegue-se ver daqui, em dias de céu completamente liso, o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é o principal responsável pela existência de elevada precipitação aqui na Serra do Caramulo. Há um fenómeno curioso que aqui acontece, são as chuvas orográficas. As massas de ar vêm do lado do Oceano Atlântico, sobem a vertente ocidental da Serra do Caramulo e ao subir vão arrefecer, vão atingir o seu ponto de saturação, vão condensar, formar nuvens e vai ocorrer precipitação. A elevada precipitação que ocorre aqui na Serra do Caramulo é responsável por inúmeras nascentes que existem aqui. Essas nascentes vão ser o princípio de vários rios, o Alfosqueiro, o Águeda e aquele que nos interessa particularmente, o Rio de Castelões. Venha connosco nesta viagem da nascente do Rio de Castelões até à sua foz. Então esta bacia que nós temos aqui à nossa frente é a principal responsável pela acumulação de águas que posteriormente irão dar lugar à nascente do rio. Nesta conchazinha de água são estas as primeiras águas que vão dar origem ao nosso Rio de Castelões e, portanto, poderemos considerar aqui a nascente do rio.
a observar aqui fenómenos interessantes que mostram a dinâmica também da solidificação do magma e agora que se reflete aqui neste granito completamente alterado e oxidado com estas ondulações que podemos ver. Temos aqui a primeira povoação após a nascente do rio, que é a povoação do Cadraço, que é uma povoação que vai usufruir já de alguma forma do rio que estamos a estudar, que é o rio de Castelões. Como nós sabemos, a água é extremamente importante para as populações, não só para o uso diário como nós estamos habituados, mas também neste caso desta população com um cariz muito agrícola, com uma preocupação de regas e, portanto, de ter os seus terrenos regados sempre durante todo o ano. Como também poderemos verificar já posteriormente, nós vamos encontrar um rio já com um caudal maior e com uma largura de rio um bocado maior, já resultado dos afluentes que vêm pela encosta abaixo e que vão engrossar o rio de Castelões. Esta conduta que estamos aqui a ver transporta água para a mini hídrica do Figueiral. Reza a lenda que no Figueiral há um poço encantado do tempo dos mouros. É o Poço da Grade. Por estranho que pareça, o que é certo é que nem as torrentes lá deixam marcas. As suas águas estão sempre límpidas. E no dia de São João, ao clarear, aparecem à tona bezerrinhos e boizinhos de ouro que se escapam por entre os dedos das mãos que os tentam agarrar. Estamos em Castelões, localidade que dá o nome a esta linha d'água, e podemos considerar que estamos já na secção média do rio. Quando pensamos em insetos aquáticos, imaginamos logo os mosquitos, mas existem muitas mais espécies a descobrir. São aos milhares de espécies de insetos aquáticos, tantas que os cientistas ainda não conseguiram determinar. Para que servem?
São eles que reciclam o lixo da cadeia alimentar. Servem de alimento a outros animais. São imprescindíveis à vida dos nossos rios e lagos. Estamos na cortiçada, junto à ponte, debaixo da qual passa o Rio de Castelões, e estamos aqui junto a uma barreira de xisto. Sendo a vertente, deixamos os granitos lá em cima e vamos observar agora aqui um outro tipo de rocha, que são os xistos, já muito alterados, mas ainda se nota muito bem aqui a estratificação da rocha. Um fenómeno também que se pode verificar aqui é que os xistos normalmente são rochas que se formam por depósito na horizontal. Nós estamos aqui a ver praticamente com a orientação vertical, o que prova que realmente a dinâmica da Terra é extremamente intensa. No sopé oriental da Serra do Caramulo, em plena bacia hidrográfica do Rio de Castelões, encontramos vários depósitos. Existe uma falha geológica que foi responsável pelo soerguimento da Serra do Caramulo. Durante as várias fases de soerguimento, muitos materiais foram se desprendendo da vertente e acumulando-se ao longo da base da falha, formando vários depósitos com características arcósico-argilosas. Junto da Estrada Nacional 228, 750 metros a sudoeste da Igreja de Barreiro de Besteiros, há um corte em material grosseiro onde se observa de baixo para cima a seguinte sucessão. C1 é constituído por elementos pequenos de xisto, bem rolados, e poucos calhaus de quartzo filoniano subanglosos. C2 encontramos argila amarelada. C3 um depósito muito grosseiro constituído por calhaus de xisto, grauvac e quartzo filoniano de dimensões muito variadas. Os maiores elementos de xisto e grauvac chegam a atingir 60 a 70 cm de comprimento, enquanto os de quartzo raramente ultrapassam 30 cm. Os elementos de quartzo são angulosos, qualquer que seja a dimensão. A matriz areno-argilosa que envolve estes materiais é pouco abundante e apresenta cor avermelhada, por vezes bastante viva. Em C4, observa-se argila amarelada com veios de pequenos calhaus de xisto e de quartzo filoniano. Em C5, junto à superfície, encontramos um depósito grosseiro, semelhante a C3, apresentando uma impregnação superficial esbranquiçada.
Chegamos à foz do rio de Castelões. Como podem observar, ele aparece-nos aqui na margem direita do rio Cris. Portanto, o rio de Castelões é um afluente do rio Cris. Podemos observar aqui que o caudal da água do rio de Castelões é mais acentuado do que aquele que vem do rio Cris. Mas isso deve-se ao facto de a inclinação do terreno aqui de onde provém o rio Cris ser mais acentuado e, portanto, as águas chegam aqui com uma velocidade maior e elas entram dentro das águas do rio Cris com uma velocidade maior e como pode ser observado. Passa duas áreas litológicas bem distintas, os granitos e os xistos. Ao longo de todo o percurso do rio, as águas vão se transportando detritos, sedimentos, rochas, se vão desagregando e com o deslocamento notamos que as arestas se vão tornando arredondadas, formando pedaços como este que nós estamos aqui a ver, de granito ou xisto. Junto às linhas de água, como é o caso do rio de Castelões e do rio Cris, temos um tipo de vegetação diferente da área envolvente. São as chamadas galerias ripícolas. A maior disponibilidade hídrica e o ambiente fresco e sombrio determinam a ocorrência de espécies melhor adaptadas a estas condições. A vegetação que aqui se desenvolve forma a denominada galeria ripícola. É um local que atrai diferentes espécies de aves que aqui encontram proteção, alimento e condições de nidificação. As zonas ripícolas são importantes para muitos animais que nelas procuram refúgio e que as usam como corredor migratório. São também importantes pela diversidade de ecossistemas e abundância de água. Neste local podemos encontrar duas espécies que podem ser consideradas o ex-libris da galeria ripícola. São elas o amieiro e o salgueiro. O amieiro, também conhecido por alder, é uma erva ripícola mediterrânea. A sua madeira é resistente e de baixa densidade. O salgueiro é o nome comum das plantas do género Salix. O nome de Salix parece proceder do celta e quereria dizer próximo de água. Tem sido utilizada experimentalmente para recuperar águas poluídas devido à sua capacidade para absorver e transformar poluentes em matéria orgânica. Finalmente chegamos à foz do nosso rio. O rio de Castelões, como se pode ver, entra pela margem direita do rio Cris com uma velocidade superior àquela que vamos encontrar no próprio rio. Isso tem a explicação do facto de as vertentes do rio Castelões são muito mais inclinadas e, portanto, acabam por dar um caudal de maior velocidade. Não que seja maior, mas de maior velocidade. No entanto, também é importante referir que o rio passa por dois tipos de rocha. O xisto, nós temos aqui o exemplo, e o granito. Apresenta um aspecto já arredondado, porque no seu percurso, ao rolar durante todo o seu percurso no fundo do rio, batem noutras rochas e vão tornando este aspecto cada vez mais arredondado, que se calhar iremos encontrar ainda mais arredondado